Você crê que é possível perder a salvação? Na sua opinião, uma vez salvo, sempre salvo? Você vai saber tudo nesse vídeo. Fique até o final, porque no final eu vou revelar vários versículos que vão desvendar esse enigma, essa grande polêmica no mundo cristão. Mas antes, se inscreva no nosso canal, dá um like, isso ajuda muito o nosso trabalho. Me siga também no Instagram, @LuizCarvalhoPro, e também nosso canal sobre evangelismo, @evangelismo com coragem. Antes de iniciar esse capítulo, eu quero contextualizar também o que estava acontecendo aqui nesse momento de 2 Tessalonicenses. Em razão dos cristãos de Tessalônica não terem entendido devidamente, algumas coisas que o apóstolo Paulo tinha escrito para eles na primeira carta, então ele teve que escrever para eles uma segunda carta nesse outro momento. E aqui nessa segunda carta, ele vai chamar atenção para o fato de que algumas pessoas reagiram de uma forma meio que exagerada aos comentários dele sobre a volta de Jesus na Terra. Então, 2 Tessalonicenses é utilizado muito em escatologia, porque fala muito da volta de Jesus, sobre os fins dos tempos, Muitos pensaram que essa segunda vinda de Cristo já era ali, já era iminente, e aí eles perderam a perspectiva da vida naquele momento. Então, assim como a igreja de Tessalônica, séculos atrás, eu e você também esperamos pela volta de Cristo. A gente não sabe quando vai acontecer, mas o conselho que Paulo deu a eles nessa carta, lá quase 2000 anos atrás, também se aplica a nós hoje. O que ele recomenda? Ele recomenda que a gente observe os sinais que precedem a segunda vista de Cristo. Quais são alguns sinais? Iniquidade, apostasia, rebelião contra a autoridade, falsos sinais, maravilhas. E ele também encoraja eles a olhar firmes para a sua fé e a verdade de Deus. E ele te lembra também que o Senhor é o campo e ele vai os fortalecer e vai guardar do maligno, que está lá no capítulo 3, no versículo 3. Então, irmãos, deixe que essa carta de 2 Tessalonicenses dê ânimo para você viver cada dia como se Jesus fosse voltar a qualquer minuto. Então quero aproveitar também e te lembrar de assistir o vídeo sobre 1 Tessalonicenses 4. Depois desse vídeo, assiste esse vídeo até o final, que ele está tremendo, que fala também, esse outro que eu estou falando de 1 Tessalonicenses 4, da imoralidade sexual, que é um problema muito grave, muito comum, que tem afastado a igreja e nos afastado da presença de Deus. Então ele está aqui na playlist do nosso canal, na playlist de 1 Tessalonicenses. Bom, então vamos analisar aqui os principais versículos desse capítulo e no final vamos falar sobre o versículo acerca da salvação. Será que a salvação é perdida? Será que uma vez salvo, salvo para sempre? Vamos lá. No versículo 3 de 2 Tessalonicenses 1 temos assim: Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Então aqui mostra que uma igreja viva, uma igreja de verdade, ela não é medida pelo tamanho do prédio ou pela quantidade de pessoas, mas pelo crescimento da fé e principalmente pelo amor. Então ali Paulo estava muito feliz, estava dando graças de uma maneira contínua porque estava aumentando a fé e eles amavam uns aos outros. Então isso é uma coisa que Deus ama e foi um dos mandamentos principais de Jesus, que ele disse: amai o próximo como eu os amei. E outro trecho das Escrituras ele diz assim: amai o próximo como a si mesmo, mas sempre é amar, amar, amar. E Deus é amor, então isso agrada a Deus. E no versículo 4 temos assim o trecho: por essa causa nos gloriamos em vocês, entre as igrejas de Deus, pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Então Paulo se gloriava na perseverança. Você, como cristão, você vai sofrer essa perseguição, não vai ser fácil, mas o que vai definir a sua vitória é a sua perseverança nas tribulações. Vai ter tentação, vai ter tribulação. Quanto mais você cresce, mais tribulação e mais perseguição. Você não vai ter vida fácil. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Eu venci o mundo.
Então não pense que, virei cristão, agora a vida está tranquila. Não, agora é que vai começar os problemas. Mas os problemas santos, os problemas que vão te colocar à prova para você crescer. Deus nunca vai te deixar parado. Ele sempre vai permitir que você passe por problemas, desafios e tribulações, mas focando na nova criatura que Ele quer que você torne, no novo nível de cristão que você vai ser, crescendo, evoluindo, crescendo em fé, de glória em glória. E finalmente, gente, chegamos nos versículos 8 e 9, essa parte polêmica aqui do nosso vídeo, que diz assim, no 8, Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Então, aqui, o apóstolo Paulo está falando de duas pessoas diferentes. Primeiro, os que não conhecem a Deus, ou seja, aqueles ímpios, gentios, aqueles que não receberam a palavra, que não conhecem, que não são salvos. E esses que não estão salvos já estão no caminho da perdição, já estão destinados ao inferno, como diz a palavra. E os outros, olha só, é os que não obedecem ao Evangelho, é aqueles que receberam o Evangelho, aqueles que foram apresentados a Cristo. A maioria desses aqui não fala que é exatamente os cristãos, mas a maioria deles aqui, cristão. Uma pessoa que lê o Evangelho, que estuda, ela é um cristão, ela se tornou em algum momento cristão. Mas aqui está falando então dessas pessoas, e no versículo 9 ele complementa. O que ele quer dizer? Ele diz assim, eles saberão a pena da destruição eterna. Então esse cristão que conhece o Evangelho, mas não está obedecendo, ele vai ter a destruição eterna. O que é a destruição eterna? Faz sentido você receber destruição eterna e estar no céu? Mas como assim? Uma pessoa que está no céu não tem destruição eterna. Continuando. A separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Então o que o apóstolo Paulo aqui está falando com todas as letras para você entender? Ei, você que já leu o Evangelho, você que já foi apresentado para as Escrituras, você que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador, e você não está obedecendo ao Evangelho, você será separado eternamente. Ou seja, se Jesus está aqui no céu e está aqui o diabo no inferno, e está separado de Jesus, só tem dois lugares. Aqui não está, porque a pessoa está separada de Jesus eternamente. É inferno. Então, o que o apóstolo Paulo está falando o seguinte? Aqui. Está falando assim, aqui, se você não obedeceu ao Evangelho, se você não viveu o que está aqui, você vai para o inferno. Mas, Luiz, eu escutei falar que se a gente é filho, a gente não tem como demitir um filho. Se eu sou filho, eu não posso deixar de ser filho do meu pai, eu não posso perder a salvação. Você está pensando como humano, né? Esse é um pensamento totalmente humano. Mas eu quero refletir com você alguns outros versículos para a gente juntos chegar à conclusão se a gente perde a salvação ou não. Vem comigo. Já separei alguns versículos. Alguns vou ler muito rápido, alguns vou meditar um pouco mais. Em Mateus 24, 13. Vamos lá na Bíblia, Mateus. Abra sua Bíblia aí, vamos lá. Em Mateus 24, 13. No 12 já começa. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Então está falando do final dos tempos, o amor vai esfriar, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então aqui fala de uma condição, perseverar. Aquele que se manter no amor, perseverar, será salvo. Então ele está falando de pessoas já salvas que perseveram. Vamos ler outro então. Hebreus 3, 14. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que, de fato, nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então aqui diz que existe uma condição. A gente participa de Cristo. O que é participar de Cristo? Participar do céu, participar da vida com Cristo. Se tem uma condição, se a gente se apegue até o fim à confiança. Então você tem que perseverar até o fim. Como disse o versículo anterior, você precisa perseverar até o fim. Não adianta, você recebe Jesus e vai ter aquela vida desregrada, bebendo, pecando, masturbando, idolatrando, matando, roubando. Meu amigo, aí você é um cristão fazer isso? Faz sentido? Você está adorando quem? Você está adorando Deus ou adorando o diabo quando você peca? Daqui a pouco nós vamos falar mais sobre pecado. Vamos ver esse aqui já que fala sobre pecado. Hebreus 10, 26, 27. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. Então aqui, gente, mais uma vez, muito claro, a Escritura não deixa margem, não deixa dúvida. Está falando o seguinte, você recebeu Cristo,
você é um cristão, você recebeu a salvação, está salvo, ok? Está salvo. Mas, filho, você está salvo. Mas se você fica pecando deliberadamente, depois de receber o conhecimento da verdade, depois de entender que ele é a verdade, não posso fazer mais nada. A própria palavra diz, já o sacrifício de Cristo na cruz, que foi por você, que foi um sacrifício intenso, um sacrifício pesado que ele sofreu, você não está valorizando aquele sacrifício. Então, já não resta mais esse sacrifício tão valioso para você. Mas o que resta, a Bíblia diz no versículo 27 de Hebreus 10, mas resta para você um juízo, um fogo que vai te consumir. Entende? Terceiro capítulo foi esse. Quarto, João 15, 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Então aqui ele está fazendo uma parábola, uma analogia. Se você não permanece em Jesus, ou seja, se você mais uma vez não permanece até o fim, largou Jesus, recebeu a salvação, Jesus te recebe como Senhor e Salvador, mas agora eu quero ir para boate, quero quebrar tudo, quero pecar, quero encher a cara, usar droga e tal. Aqui diz, você não está permanecendo em Deus. Isso não é permanecer. Aí fala, ó, o que vai acontecer com você é, você vai ser lançado no fogo e queimado. Fogo e queimado lembra o quê? Lembra céu ou lembra inferno? Interpretação básica de texto, né? Apocalipse 3:5. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem que é vencedor? Pensa num jogo, pensa numa maratona, mas não pensa na vitória de primeiro lugar. Quem que vence numa maratona? Quem chega até o final e recebe a medalha. A única possibilidade de você vencer um campeonato é você não dar WO, é você não desistir. Então, mais uma vez, fala da tua persistência até o fim. Então, o vencedor aqui é você contra você mesmo. Você vencer a sua capacidade de desistir. Ele diz, o vencedor, aquele que permanecer em mim até o final, aquele que não desistir, aquele que não se desviar, jamais apagarei o seu nome do livro da vida, ou seja, jamais perderá a salvação. Então, se você permanecer até o fim, filho, você está no livro da vida. Mas, se você mesmo quiser ser derrotado por você mesmo, aí você vai estar em outro livro e não da vida. Outro capítulo também que dá essa ideia da perda, né, da salvação, que é a segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 17, que é assim, ó, portanto, amados, sabendo disso, guardem-se para que não sejam levados pelo erro dos que não têm princípios morais, nem percam a sua firmeza e caiam. Da ideia também que pode ser uma salvação que você perde também. Aqui mais um outro trecho que está lá em Colossenses capítulo 1, versículos 22 e 23, que diz assim, mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, ou seja, pelo sacrifício de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante dele santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação. Então, para você ser apresentado para Cristo, tem que ser santo, tem que ser inculpável e livre de qualquer acusação. O inimigo, o diabo, não pode ter uma acusação contra você. Aqui ele continua, desde que continuem alicerçados e firmes na fé. Então você tem que estar firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Então a fé não é uma coisa descartável. Muita gente trata a salvação como algo descartável. Recebi Jesus, beleza, está ótimo, mas deixa eu viver o mundo, viver a minha vida. Aqui está falando que não, que você tem que continuar alicerçado, tem que continuar firme na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho. Do Evangelho que vocês ouviram, que tem sido proclamado a todos que estão debaixo do céu. Tá bom? Então levar a sério, gente. Na pior das hipóteses, Luiz, mas vamos supor que a salvação realmente não se perde. Ok, mas você seguiu isso aqui, pelo menos vai chegar no céu aprovado, porque vai ter um julgamento. Esse julgamento a Bíblia fala. O tema aqui do vídeo não é sobre julgamento. Mas mesmo, vamos supor então, que não perde a salvação. Vamos colocar essa hipótese? Não perde, uma vez salvo, sempre salvo. Beleza. Mas aí você evitou de pecar, porque você teve temor, porque você começou a andar na linha, por causa disso, que você lembrou desses versículos. Tenho certeza que o seu julgamento, o seu galardão, você vai ter benefícios. Então isso aqui, você andar na linha, seguir a Bíblia, você não deixar de ser alicerçado na fé, firme na rocha, não tem efeito colateral. Você só ganha com tudo isso. E aqui outro trecho clássico também que diz sobre isso,
É Mateus 7:21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, como que você vai entrar no reino do céu? Como? Fazer a vontade de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus? Está seguindo? Então, você vai entrar no reino dos céus. E aí continua no versículo 22, que diz assim, ó, muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos de demônios e não realizamos muitos milagres? Ou seja, quem que é uma pessoa que profetiza em nome do Senhor, que realiza milagres, que expulsa demônios? Pessoas que são, muitas vezes, pastores, grandes líderes, pessoas salvas que receberam a palavra, que receberam dons, que têm esses dons, só que eles se desviaram. E aí, o próprio Jesus diz no versículo 23, então, eu lhes direi claramente, Jesus falando, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Então, uma pessoa que foi salva, uma pessoa que fez a obra, expulsou o demônio, mas ela também praticou o mal, ela não teve tempo com Jesus, ela também pecou. Essas pessoas de vida dúbia, Jesus está falando aqui claramente, ele usa a palavra claramente para não ter dúvidas, não te conheço. Afasta-te de mim. Você acha que uma pessoa que Jesus fala assim, afasta-te de mim, vai estar com ele no céu? Ele é o rei do céu. O céu, a casa é dele. Você já viu, já aconteceu com vocês? Fala assim, ó, afasta de mim, não quero vocês perto de mim não. E a pessoa vai para sua casa? Pensa, mais uma interpretação de texto, né, gente? Pô, parece que a pessoa pulou a quinta série. Vamos lá, agora Romanos 6,16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravo, tornam-se escravo daquele a quem obedece, escravos do pecado que leva à morte. Que morte é essa? Aqui vocês vão entender. Entender por quê? Porque depois ele fala assim, ó, ou da obediência que leva à justiça. O que é justiça? A justiça de Deus é a salvação. Que Jesus morreu por nós, ele foi justificado, ou seja, ele pagou o nosso pecado. Ele pegou a multa e pagou por você. Sua multa está justificada. Está aqui, ó, justificado, pago. Mas, justificado, aqueles que obedecem. Aqueles que obedecem o pecado, que são levados pelo pecado, são escravos do pecado. E essas pessoas, elas morrem. Mas que morte é essa? Porque ninguém morreu depois fisicamente. É a morte espiritual, é a separação de Deus, é a ida para o inferno. Então, Romanos 6,16, tem também Romanos 6,23. Pois o salário do pecado é a morte. Então, o que é o salário do pecado? Qual vai ser a sua recompensa depois de você trabalhar? O salário. Então, qual vai ser a recompensa, o seu salário, depois que você pecar? A morte. O salário do pecado é a morte. Não foi a morte. É. Então, está falando assim, no sentido presente para sempre, para hoje. É a morte. Se fosse uma coisa metafórica do passado, era a morte da lei. Fala assim, o salário do pecado era a morte. Não, é a morte agora, ainda, nos dias atuais. Romanos 8,13. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Então aqui ele fala mais uma vez claramente com todas as letras. Se você é uma pessoa que você vive pelo pecado, pela carne, pela bebedeira, drogas, prazeres da carne, fornicação, imoralidade sexual, morrerá. Mas não é morrer fisicamente. Por quê? Quando as pessoas que vivem assim, você conhece, estão lá cheias de vida, cheias de energia, inclusive cheia de energia para pecar, né? Pecou ontem, você ficou sabendo, né? Você viu na rede social ele pecando, vai pecar amanhã. Então, essa pessoa não morreu. Porque a palavra diz aqui, ó, se vocês viverem de acordo com a carne, pecando, morrerão. É a morte o quê? É a morte do espírito. Um espírito morto, ele não sobe. O espírito do morto, ele desce, ele não é salvo. Mas ele continua. Mas, então ele sempre dá esperança, ele sempre dá o escape, ele sempre dá a solução, a chave para a salvação. Se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, então se você fortalecer seu espírito, aí é necessário o quê? Presença com Deus, jejum, louvor, oração. Para aumentar o espírito, você tem que fortalecer, meu irmão. O espírito seu tem que estar forte. Seu espírito não está muito fraquinho.
Então sua carne está forte, sua carne está um Arnold Schwarzenegger, está um musculosão, um Hulk. E o espírito está um graveto, está um Olívio Palito, tem que ser o contrário. Então a gente tem que fortalecer o espírito, porque ele fala aqui, ó, se pelo espírito fizerem morrer os atos da carne, viverão. Então o que é esse viverão? Viverão é o espírito vivo, é no céu, a salvação, gente. E outra coisa também, se você for numa igreja universal, por exemplo, uma igreja que trabalha com o mundo espiritual, libertação, e você vê lá muitas entrevistas, né, com o diabo, né? Tá lá o apóstolo expulsando o demônio, e ali, naquele ambiente ali, e saiba que nesse ambiente, essas pessoas que trabalham ali no palco, no púlpito, são muito sérias. Eu já fui já. São pessoas que oram, pessoas que jejuam. Ah, Luiz, mas eles pedem dinheiro, tudo. Esquece essa parte. Esquece seus preconceitos de dinheiro, de dízimo. Vamos focar na parte espiritual, porque muitas vezes falo de universal, a pessoa já fecha a mente, né? Esquece essa parte. Inclusive, quando eu fui, eu não vi nada demais em relação a outras igrejas. Quando eu fui no Universal, teve pedido de dízimo, como teve na Lagoinha, como tem na Assembleia, como tem na Batista. E eu não vi nada demais. Mas enfim, quando eles estão lá expulsando demônio, naquele ambiente o demônio é obrigado a falar a verdade. E os demônios falam que eles entram na vida dos obreiros, na vida de cristão, por quê? Porque eles querem levar a pessoa para o inferno. Ou seja, um cristão que recebeu a salvação. E o que o demônio quer? Levar para o inferno. Por quê? Porque o demônio ele já está derrotado, ele já está no inferno. E não interessa para ele muito atrapalhar a vida daqueles que já estão no inferno, porque eles já estão lá, os não salvos. Os não salvos não estão incomodando. Então quem recebe luta, provação, são pessoas como nós, que estamos aqui na palavra, lendo, divulgando, estamos na igreja. Nós que somos atacados pelo inferno para a gente se desviar e perder a salvação. Mais uma outra prova. Por isso que a sua vida você enfrenta luta, enfrenta desafio financeiro, porque quando você tem desafio financeiro, você tende a pecar, você tende a ficar desesperado, a fazer besteiras, a perder a cabeça. Então entenda de uma maneira lógica, de uma maneira interpretativa, nesses dezenas de versículos que eu passei para você, entendeu? Por isso que sua vida é desafiante. E outra coisa, você acha que interessaria ao diabo? Tem vários vídeos na internet que você pode pesquisar, ele falando isso, que tem pastor que está no inferno, tem um canto no inferno especial dedicado a obreiros, a pastores, a evangelistas, a mestres, a profetas, tem e que sofrem mais, porque são pessoas que salvaram outros. Então, quando chega no inferno lá, eles são muito atacados. E você acha que interessa ao demônio falar isso? O que seria o mais inteligente para ele? Falar o seguinte, não, você aceitou Jesus, você está salvo, você está tranquilo e tudo. Por quê? Porque ele não quer que você entenda que você tem que andar na linha, que você tem que andar na palavra para você manter a salvação. Interessaria para ele enganar, mas ali naquele ambiente ele é obrigado a falar a verdade. Então, por isso que é importante você pesquisar, você ter esse entendimento para você não correr risco. Porque, amigo, depois que for, não tem mais jeito. Você já vai estar lá no lago de fogo, de enxofre. Sabe qual que é o cheiro do inferno? Só para te desanimar a ir para lá. É um cheiro misturado com fezes, carne podre, enxofre, caixa de gordura. Pensa, sabe que é banheiro de rodoviário? Multiplica por 50. Sabe que é banheiro lá de Bada Ponte, que é o pessoal lá que faz aquelas coisas? Pessoas que foram e voltaram e tiveram essa experiência, aí cabe você acreditar ou não, falaram que é uma coisa insuportável, é onde o verme não para, onde o verme entra na sua barriga e te atormenta 24 horas, você não tem uma gota de água. Sabe uma garrafinha de água que aqui você não valoriza tanto? Lá você pagaria tudo que você tivesse para ter. Então, se para você fez sentido, tá? Quero ver o seu comentário. O que você acha? Depois dessa explanação, depois desse ponto de vista, eu já fui aquele da super graça, tá? Atenção, Maurício Fragale, você, pastor da Nova Igreja, que prega que salvação não se perde. Abre o olho, irmão, abre o olho, vigia, que talvez a graça é uma verdade e é uma palavra maravilhosa, mas às vezes por algum motivo ela cega e a pessoa só vê graça, 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 graça. Mesmo a gente tendo passado tantos versículos, mas o viés da pessoa está só na graça, 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 e não é isso que a palavra de Deus diz. Então cuidado vocês aí que são expostos à palavra da graça, da supergraça, cuidado, vocês podem estar indo para a perdição sem saber que vocês estão indo para perdição. Vigie, tá? E orai e vigiai, porque ele já está voltando.
Então, se fez sentido para você, se inscreva no nosso canal, comente, eu quero comentar com você, debater nesse vídeo tão polêmico que a gente fez aqui, que é um assunto, gente, que eu não sou dono da verdade. Eu estou trazendo aqui as escrituras e a minha interpretação de muitos anos estudando sobre esse tema, sobre esse assunto. Que Deus te abençoe.